Em uma época de prosperidade econômica, mas de franca decadência moral na política venezuelana, irrompeu às vésperas das próximas eleições presidenciais a Miles Amponachas, candidatura de Genio Tolina. Um homem reconhecido em todos os cantos do país por sua extensa carreira como locutor e apresentador. Partindo de uma leitura original sobre os prejuízos que a partidocracia causava à nação, cativou milhares de venezuelanos independentes, transmitindo uma mensagem de mudança. Censuras, ameaças e o sequestro de suas filhas foram algumas das dificuldades que ele teve que enfrentar em seu caminho. E quando sua popularidade começou a se tornar incômoda para os partidos, a meses da disputa pela presidência, ele morreu inesperadamente em um acidente de avião. Genio Tolina não foi um político qualquer, nem mesmo um tradicional. Não é à toa que a posteridade o lembra como o número 1 da televisão venezuelana, cujas palavras disruptivas continuam a inspirar novas gerações de venezuelanos. Hoje, nesta nova entrega, apresentaremos sua extraordinária vida como profissional multifacetado e sua breve, mas muito significativa carreira política nos anos 70. Meu nome é Alejandro Andrade, isso é a Nova Enciclopédia, e convidamos você a assistir o vídeo até o final, para não perder nenhuma parte desta entrega especial. Reinaldo José Tolina Pinto nasceu em 11 de dezembro de 1928 em Valência. Infelizmente, devido ao difícil processo de parto, a mãe de Reni faleceu pouco tempo depois e seu lugar foi suprido pela avó paterna e seu tio Carlos. Um homem lembrado por seu caráter forte, que desempenharia um papel fundamental na construção da personalidade perseverante e disciplinada do futuro número 1. E assim, entre a severidade de seu tio e os carinhos de sua avó, passou sua mais tenra infância. Na primeira casa que conheceu, aos 6 anos viajou com sua avó para uma bela casa que seu pai havia alugado em Caracas. E Reni foi matriculado na escola. Lasalle era um menino inteligente, brincalhão e travesso, com um enorme desejo de se destacar entre os demais. Mas à medida que o pequeno Reni se tornava mais inquieto, foi enviado como interno para o Colégio Sagrado Coração de Jesus, instituição que então gozava da fama de ser muito intransigente na educação dos rapazes. Na sua adolescência foi internado no Colégio São José de Los Teques. Lá continuou desobedecendo às regras com suas ocorrências engenhosas. Os castigos que recebia eram tão frequentes que lhe ocorreu a ideia de fugir do internato junto com seu melhor amigo. Plano que cumpriu com sucesso, até que foi capturado pela polícia de Caracas indo comprar cigarros. Esse tipo de atos rebeldes foram o que caracterizaram sua adolescência indisciplinada. E no resto de sua vida ele demonstrou que continuou sendo um rebelde, diante da rotina, em cada uma de suas facetas profissionais. Durante os longos castigos que recebia no Colégio São José por causa de sua rebeldia, Reni aproveitou o tempo aprendendo inglês, o que o ajudou a conseguir seu primeiro emprego. Aos 16 anos, traduzindo para o espanhol os cabos de notícias que eram recebidos em inglês. Como precisava aumentar seus rendimentos, passou a trabalhar para a delegação diplomática dos Estados Unidos, transcrevendo telegramas. Aos 17 anos começou sua extraordinária jornada pelo rádio na Rádio Caracas, sem título e sem dinheiro suficiente para poder pagar o exame no Ministério das Comunicações para se credenciar como locutor. Enquanto trabalhava para a Rádio Caracas, em 1945 conseguiu prestar tal exame. Mas devido ao golpe de Estado de 18 de outubro, as autoridades não lhe entregaram sua comprovação até o início do ano seguinte. Quando finalmente o teve em suas mãos, conseguiu estrear como locutor, produzindo e narrando o programa A Revista Americana. Mas o rádio não foi a única paixão que o jovem Reni descobriu. O cinema também constituiria uma parte importante de sua carreira. Quando o presidente da Bolívar Filmes o contratou em sua empresa, ele foi incluído como apresentador do elenco do filme Venezuela. Ele também canta.
Trabalhou na empresa por 10 anos e durante sua passagem pelos estúdios adquiriu uma valiosíssima experiência na produção documental e na técnica cinematográfica. Enquanto continuava trabalhando nas estações de Rádio Caracas, passou para a radiodifusora Venezuela, onde não durou muito devido ao fato de seu chefe não gostar de seu vanguardismo. Quando foi demitido, seu antigo chefe sugeriu que ele se dedicasse a outra coisa, ignorando o mau conselho de seu ex-chefe. Rapidamente procurou trabalho na Radiocultura, onde foi contratado por sua já consolidada reputação no setor. O novo chefe de Reni confiou a ele um dos programas estrelares chamado Noites Especiais Orange Cruz. Em seu novo espaço, teve a oportunidade de apresentar na Venezuela artistas de renome internacional e assim iniciar sua carreira no mundo do entretenimento. Na década de 50, durante o progresso vertiginoso que a Venezuela experimentava, ocorreu o grande boom da televisão nacional. E Reni, claro, encontrou nas novidades tecnológicas mais oportunidades para aumentar sua fama. No ano 53, ele apareceu no programa Qual é a Sua Profissão?, transmitido na Televisa. 2 anos depois, em 55, ele é contratado pela RCTV e dirige vários programas que tiveram uma ótima audiência. E após uma viagem de trabalho frutífera a Nova York, ele retorna à Venezuela com novos conhecimentos que o inspiraram a estrear Lo de Hoy, o programa que o catapultaria para a fama. Reni continuaria progredindo em sua bem-sucedida carreira profissional, inaugurando em 58 seu famoso programa de variedades, o Show de Reni. Talvez o programa mais lembrado de toda a sua carreira, por ter apresentado com seu extraordinário carisma os artistas internacionais mais populares da época. Reni conseguiu alcançar o primeiro lugar no mundo do entretenimento graças às suas duas grandes virtudes como venezuelano trabalhador, a disciplina e o profissionalismo. Aliado à experiência que alimentava com viagens periódicas aos Estados Unidos e à Europa. Mas longe de se concentrar apenas no negócio comunicacional, seu desejo por conhecimento e suas energias físicas também o levaram a se destacar em diversas atividades. Desde jovem, cultivou seu amor pelos esportes, mantendo na idade adulta um estilo de vida atlético, sendo corredor profissional de automóveis e treinando na academia. No campo da música, sua habilidade na dança, no canto e na composição o ajudou a impulsionar o jingle na publicidade venezuelana. Em cada um dos produtos que promovia, aprovava cuidadosamente sua musicalização e, da mesma maneira, apoiado em seu refinado ouvido musical, em cada programa que estreava, não podia faltar doses alegres de música. Após outra passagem bem-sucedida por Nova York, onde se tornou o primeiro apresentador hispânico a ter seu próprio programa em inglês, retornou à Venezuela para reiniciar o show de Reni. No ano 62, após vários meses de transmissão no país, decidiu embarcar novamente em uma viagem ansioso para aprender mais e expandir seus horizontes. Espanha foi seu novo destino, estabeleceu sua residência em Madrid e lá produziu um dos maiores espetáculos de sua carreira em benefício da Sociedade Anticâncer, o que constituiria a primeira produção venezuelana para a audiência televisiva de outro país. O restante de sua visita à Espanha foi dedicado a várias atividades, principalmente a viajar pelo campo acompanhado de seu amigo Gustavo Rodríguez Amengual, a quem nesta viagem manifestaria pela primeira vez seu desejo de ser presidente da Venezuela. Embora seu mundo por enquanto fosse o do espetáculo, estava muito distante, como alguns acusam, de ser um homem superficial ou frívolo. Isso é demonstrado pela sua profunda preocupação com a situação da Venezuela, o que o levou a emitir opiniões políticas ao vivo que aos poucos foram causando problemas com os partidos políticos. Longe de se satisfazer com a fama, que é transitória, à medida que seu impacto sobre os lares venezuelanos era cada vez maior, sua consciência política crescia dentro dele. No fundo, aquele homem de vestimenta elegante que oferecia entretenimento através de sua programação original.
existia um Rennie disposto a abandonar todos os seus confortos para assumir a enorme responsabilidade de influenciar na condução do país. É muito importante salientar que o amplo conhecimento de Rennie não se limitava ao negócio da comunicação. Foi um homem autodidata multifacetado e muito ansioso para aprender. Além do espanhol, idioma que sempre demonstrou dominar diante das câmeras, falava inglês, francês e italiano. Conhecia a fundo os clássicos da literatura universal, ao mesmo tempo que a pintura e a música, em suas diferentes expressões. Sentia uma enorme afeição intelectual pela filosofia clássica, especialmente por Cícero. E entre suas constantes leituras, nunca faltaram ensaios e poemas. No entanto, sua vocação política levaria vários anos mais para amadurecer, até se concretizar em sua candidatura. Enquanto isso, nos anos 60, Rennie continuou colhendo sucessos profissionais. Rennie apresenta seu novo programa de 1964 através da RCTV. Recebeu em seu primeiro ano 6 prêmios dos prêmios El Huayca e Puro de Ouro. Sua excelente carreira profissional como apresentador e publicitário. Já não se tratava apenas de uma escalada comum para a fama, mas um autêntico fenômeno na região. O incontestável número 1 era mais do que um homem do show. Graças à qualidade de seus trabalhos, que ele construiu, seu prestígio nacional e internacional e a transmissão destes em todas as casas do país, Rennie se tornou um poderosíssimo líder de opinião na Venezuela. Suas opiniões eram ouvidas com atenção. Sua trajetória estava repleta de sucessos, o que projetava uma imagem de confiança para a população. E suas críticas aos problemas sociais e políticos influenciavam os venezuelanos, sem amarras partidárias. Não, de maneira nenhuma. Eu não estou nem a favor nem contra o bipartidarismo. Eu estou a favor de que existam tantos partidos políticos quanto os venezuelanos quiserem formar, porque para isso a Constituição consagra. Os políticos são indispensáveis para uma vida democrática. Você elimina os partidos políticos. Então, eu sou um defensor da institucionalidade dos partidos. O problema não é que eu estou contra os partidos como instituição. O problema é que eu sou um venezuelano a mais, que estou farto da maneira como COPEI e Ação Democrática têm gerido a nação. Simplesmente é hora de depurar os partidos políticos. Quem está colocando a democracia em perigo são os principais partidos. Que não souberam administrar nosso dinheiro, nem souberam conduzir nosso país. Uma crítica de Rennie que provocou profunda comoção na sociedade foi seu julgamento em relação à televisão venezuelana. Rennie observava com preocupação como a televisão se transformava em uma ferramenta para o empobrecimento cultural do país. Em vez de usar esse meio tecnológico para a criação de virtudes cívicas e a difusão de amor pela Venezuela, tarefa que Rennie considerava responsável e necessária. As altas gerências dos canais priorizavam a produção de conteúdo lixo, que manchava a dignidade do homem e o decoro. Sobre esta problemática, no ano 67, expressou textualmente o seguinte: a televisão venezuelana, hoje em dia, não contribui como deveria para a cultura nacional. Aliás, sua influência é talvez negativa. Para ter um ponto de partida, vejo-me obrigado a começar pelo fim, que no caso de um julgamento é o veredicto. Considero a televisão venezuelana culpada de ignorar a dignidade dos habitantes do nosso país. Paralelamente, considero-a culpada de negligência na sua programação e de pecar por leviandade em relação à responsabilidade que implica o seu imenso poder. Responsáveis por igual por esta situação, os patrocinadores, as agências de publicidade e as estações de televisão. Apesar da polêmica que suas palavras geraram, o público as recebeu com prazer, embora, claro, não tenha agradado nada aos proprietários dos canais. Se faltava mais uma prova para desmentir a suposta frivolidade de Rennie, o conteúdo deste artigo invalida as acusações de seus detratores.
Um homem encantado pela fama nem sequer teria pensado em comprometer seu relacionamento com a mídia, da qual dependia para emitir uma opinião, com a esperança de alertar o país sobre a falta de valores. Um homem desenraizado também não teria incorporado em sua programação uma série como Conhecer Melhor a Venezuela para amá-la mais, com o propósito de incentivar o patriotismo em sua audiência através da disseminação de conteúdo histórico e geográfico do país. E, como veremos mais tarde, seu zelo moralizador lhe trouxe muitos problemas na indústria. – 24 de junho de 1821. Data transcendental quando se celebra com justiça o Dia do Exército. Herdamos a dignidade daqueles que neste campo tanto deram à pátria. Homens que hoje recordam os 8 orgulhosos pedestais enfileirados de cada lado. E cujos nomes devem ser sempre pronunciados pais-herói. Cedeño herói. Plaza herói. Urdaneta herói Bermúdez. Uma grande batalha na qual também temos nossos soldados. Sim, Galabobo. E nossos filhos? Ontem e futuro da pátria. No entanto, apesar de seu grandioso sucesso, o caminho não foi fácil para ele. Vivendo altos e baixos em sua vida, como todos, e em mais de uma ocasião, sofreu infortúnios gravíssimos que afetaram o mais profundo do seu ser. No ano de 69, ele viveu talvez a experiência mais traumática de sua carreira como homem público. Uma quinta-feira normal. Quando suas filhas estavam indo para a escola, vários criminosos as sequestraram para pedir, em troca de suas vidas, grandes quantias de dinheiro. Rene dirigiu-se imediatamente aos sequestradores através da televisão, deixando claro que estava disposto a fazer tudo o que estava ao seu alcance para resgatar suas filhas. Os criminosos o chamaram e exigiram que ele fosse a um local determinado com $500 mil de bolívares. Juntou o dinheiro com a ajuda de amigos. Chegou ao local indicado e, quando entregou a mala, os criminosos levaram seu carro e o deixaram abandonado. Felizmente, os sequestradores entregaram suas filhas em segurança e o episódio não passou de um grande susto. Quando esses fatos ocorreram, a Venezuela vivia um quadro de violência, resultado do confronto armado das guerrilhas financiadas por Cuba contra o Estado venezuelano. Rene era um alvo valioso para os subversivos, não apenas por ser um empresário reconhecido, mas também por suas constantes críticas aos movimentos de esquerda que haviam gerado uma forte rejeição na liderança deste setor radical. Por esse motivo, acreditava-se que o sequestro de suas filhas tinha uma motivação política. Após este trágico episódio, René declarou à imprensa que o sequestro de suas filhas foi a coisa mais terrível que aconteceu em seus 43 anos de existência. Opinião que ele manteria até o fim de sua vida. Apesar dos problemas pessoais, os anos seguintes foram marcados por grandes sucessos televisivos. Após seu retorno ao país de outra viagem pela Europa, no ano 72, começou no Canal 8 sua nova fase na televisão, que sem saber seria a última de todas. Naqueles anos, realizou produções famosas, entre as quais está o seu programa mais lembrado e o melhor de sua carreira. Segundo alguns, René apresenta em Churum, Meru. Para sua gravação, René percorreu 150 quilômetros de floresta tropical venezuelana, estando sempre à frente de sua equipe e sem demonstrar um pingo de cansaço. Para capturar completamente a beleza da paisagem, ele não precisou de roteiro. O esplendor mágico do percurso foi sua única fonte de inspiração para a produção do documentário de quase 1 hora de duração. Em todos os seus programas dedicados à história e geografia da Venezuela, a emoção com que René gravava e narrava os aspectos mais destacados do país despertava em sua numerosa audiência.
O patriotismo saudável que toda sociedade precisa para viver em harmonia com o espaço que habita e com seus conterrâneos. Enquanto incentivava os nobres sentimentos de pertencimento através de sua programação, dedicava outra parte do seu tempo para aprender. Campanhas de conscientização nacional, como prova irrefutável do seu inquestionável compromisso com a elevação do venezuelano. Publicou anúncios publicitários contra diversos problemas que afligiam a nação, como os acidentes por consumo de álcool e a desobediência das normas de trânsito. A realidade é muitas vezes desagradável, precisamente porque é a realidade. Estamos no necrotério e essas gavetas refrigeradas contêm cadáveres de pessoas mortas na rua. Causa muitos infartos, assassinatos, suicídios e acidentes de trânsito. O Dr. Ramon Velasco chefia a medicatura forense da zona metropolitana. Doutor, qual a porcentagem de óbitos por acidentes de trânsito neste local? Metade dos mortos que entram aí são vítimas de acidentes de trânsito. E essas mortes são por duas causas principais, o álcool e o excesso de velocidade. Obrigado pela informação, Aldo. Se você dirige quando bebe ou em excesso de velocidade, porque para isso você é muito macho e sabe tudo. Já sabe que aqui está sua gaveta esperando por você. E o que é pior, ninguém vai agradecer e sua família muito menos. Aos olhos de muitos, Reni significava um exemplo de ação e uma esperança de mudança. Mas para os proprietários dos canais, começava a ser um obstáculo para seus lucros. A Câmara Venezuelana de Televisão, em conluio com os proprietários dos canais, decidiu eliminar o conceito de produtor independente, deixando assim Reni fora da televisão, já que ele não estava disposto a vender sua liberdade em troca de continuar na tela pequena como empregado de uma emissora. A última vez que os venezuelanos puderam sintonizar um episódio ao vivo do show de Reni foi em 31 de dezembro de 1973. Após décadas ininterruptas de presença em todos os lares, seu programa de despedida encerrou com chave de ouro sua passagem pelos canais de televisão e deixou para a posteridade múltiplos fragmentos que até hoje ressoam até mais forte do que antes, dentro da consciência dos venezuelanos. Isso e as cartas poderão fazer vocês entenderem quando eu digo que estou cheio do meu país. E toda vez que eu saí com uma câmera pelo interior da República e tive, através de uma lente, que precisar um enquadramento e precisar uma árvore e um galho, de uma árvore e uma montanha. Lá no fundo ficou comigo. E à medida que eu dava ao meu país o meu interesse, a grandeza do meu país se impunha a mim, era inevitável. Muito bem. Muito contente de... Verdade. Sua partida deixou um vazio insondável em seu público, mas este obstáculo que os canais lhe impuseram não impediu que ele continuasse trabalhando a partir de outros espaços. Pela Venezuela. Na década de 70, agora mais consciente do que nunca do seu compromisso com a Venezuela, a política era um tema do qual não podia fugir. Devido ao boom petrolífero que o governo de Carlos Andrés Pérez teve a sorte de experimentar, um setor significativo da sociedade vivia na opulência, enquanto outro era objeto de ostentosas políticas sociais. Mas, juntamente com essas políticas, surgiram outros problemas que a casta política estava desinteressada em resolver. Reni havia aumentado ainda mais sua sensibilidade social e, apesar de já não contar com seu próprio programa de televisão, empreendeu novas produções especiais, com o propósito de lutar contra esses problemas ignorados. Suas famosas campanhas institucionais, como as de É Questão de Integridade e O Bom Cidadão, foram muito bem recebidas pela sociedade, a qual ganhou o prêmio de melhor campanha institucional. Em 1975, 2 anos depois, em julho de 1977, Reni voltaria ao rádio,
O conteúdo de seu novo programa, Reni no seu rádio, abrangia principalmente assuntos políticos. De segunda a sexta-feira, com uma audiência aproximada de quase 500 mil de pessoas, ele se dedicou a criticar os excessos da administração de ação democrática, a comentar as notícias diárias mais relevantes, a fazer importantes denúncias às autoridades, a promover bons costumes, a ouvir as opiniões de seu público e a explicar sua filosofia. Em pouco tempo, seu programa se tornou o mais sintonizado em nível nacional, tirando o lugar de outros programas que por meses foram os indiscutíveis donos dos primeiros lugares. Como demonstrado por sua prodigiosa trajetória com ou sem canais, Reni colheria conquistas. Sua popularidade era de tal magnitude que ele poderia facilmente dispensar os grandes empresários que conspiraram contra ele. Os venezuelanos o amavam e confiavam nele. No plano das relações políticas, o mérito moral que a sociedade reconhecia por suas virtudes era uma característica que ele precisava aproveitar para impulsionar a mudança que ele pregava. Possuía, sem dúvida alguma, a boa fama sem a qual nada pode ser alcançado na ordem da política. E isso, aliado ao tom forte de suas críticas à partidocracia, ao alcance de suas palavras e aos rumores cada vez mais fortes de sua possível candidatura, começou a inquietar o governo de Carlos Andrés Pérez. O diretor da rádio onde Reni transmitia seu programa foi chamado ao gabinete do Ministério das Relações Interiores. Estiveram presentes na reunião os ministros Octávio Lepage, Diego Barria e Jesus Vivas Casanova. Os políticos do governo ordenaram ao diretor que informasse a Reni que ele deveria diminuir o tom de seus comentários e que melhor se dedica ao entretenimento do povo. A resposta de Reni às pretensões do governo de coibir sua liberdade de expressão foi franca. De maneira alguma, ele pensava em modificar o conteúdo do seu programa para agradar o governo. Ele não estava cometendo nenhum crime nem estava dizendo nenhuma mentira ao país. Como ele continuou criticando as autoridades, desta vez o Conselho Supremo Eleitoral, em dezembro de 1977, seu programa foi proibido indefinidamente. O que muitos acreditavam ser impensável aconteceu. A Ação Democrática acabou de censurar o popular programa do número 1. A censura do seu programa, longe de favorecer de alguma forma a ação democrática, mostrou a muitos o medo que causava entre os partidos. A influência política que Reni havia alcançado nos últimos meses não podia retornar à indústria do entretenimento como o governo acreditava ser mais conveniente para seus interesses. Ele já estava dentro do campo político. A época em que se dedicava a arrancar sorrisos ficou para trás. Havia chegado a hora de oferecer ao país uma alternativa aos partidos tradicionais. Outros candidatos de partidos políticos ser presidentes? Para mim, o emprego. Presidente não é o objetivo da minha vida, né? É simplesmente um meio, né? Uma maneira de poder servir ao meu patriarca. É isso, amo muito vocês e em nome de todos, muito obrigado. Em julho de 1977, fundou seu partido Movimento de Integridade Nacional. O anúncio oficial de sua candidatura foi recebido com muitos comentários positivos. Escolheu como slogan por um governo decente e decidiu usar seus reconhecidos óculos como símbolo de campanha. Apoiado em sua vasta audiência e com uma linguagem culta e persuasiva, foi construindo pouco a pouco sua base política. Estruturou seu partido em 3 vertentes. A primeira era a área de planejamento, a outra a de estratégia e a terceira estava destinada à coordenação geral dirigida pela presidência. A primeira coisa a definir foi a agenda de atividades do pré-candidato, o financiamento da campanha, a coleta de assinaturas para apresentar a candidatura e seu lançamento. Os esforços do Movimento de Integridade Nacional deram seus frutos.
Em tempo recorde, a recém-nascida organização política havia constituído 140 comitês de apoio em 19 entidades, entre elas o Distrito Federal. No entanto, apesar de sua popularidade, seus detratores sustentaram que a hipotética eleição presidencial de Reni ou Tolina era uma impossibilidade, uma vez que não provinha dos partidos tradicionais. Mas as pesquisas da época revelam a verdade sobre suas chances de ganhar. A primeira pesquisa, onde Reni é mencionado, o posiciona em julho de 77, com 13% de aprovação, apenas superado com uma margem de 3% por Luís Pinheirua, o candidato da Ação Democrática, e Luís Herrera Campins, o candidato da Copaica, que no final foi eleito. Mais tarde, em dezembro de 77, o Nacional Público, uma pesquisa realizada pela Ecodata, revelou que René Ottolina ocupava o segundo lugar entre as pessoas mais admiradas e respeitadas entre os líderes políticos. Posição que empatava com Rômulo Betancourt, fundador da Ação Democrática, e Herrera Campins. E você, em quem votaria? Disse a Lagicina. René Ottolina, você votaria nele? Sim, pensando bem, eu votaria em René Ottolina. Você votaria nele? Por que não você? Pode. Certo, talvez sim. E o que você acha da candidatura de René Ottolina? Você gosta de René Ottolina? Bem, ele pode ser a salvação da Venezuela. Os estudos da época e a existência de uma ampla classe média venezuelana, onde ele era muito querido, atestam que Reni, embora estivesse construindo um partido político do zero, e que tinha que lutar contra a censura de sua plataforma, tinha possibilidades reais de ganhar, ou, na sua ausência, de se consolidar como uma força política importante nas eventuais eleições. Outra crítica que é muito comum ouvir contra ele é que Reni, na verdade, como foi um homem dedicado por anos ao espetáculo, carecia de conhecimento e de uma filosofia que sustentasse seu partido. Quem já ouviu seus programas saberá que não há nada mais distante da realidade do que essa infâmia. Além das inúmeras leituras e formação por conta própria, a maior influência intelectual no ideário de Reni foi Simão Bolívar. Perante o público, ele reivindicava para recuperar o orgulho de ser venezuelano, e em seu tempo livre gostava de se dedicar em seu escritório para estudar os escritos do Libertador, como o Discurso de Angostura e sua enriquecedora correspondência. A partir de suas reflexões, ele escreveu um manuscrito intitulado Bolívar Já Disse, onde analisava os princípios essenciais de seus postulados políticos. Infelizmente, tanto este como outro manuscrito no qual expressava a realidade venezuelana e seu projeto de um novo país nunca vieram à luz devido à sua morte repentina. No entanto, graças aos seus programas e às entrevistas que concedeu, podemos conhecer em detalhes várias de suas propostas mais importantes. No campo da economia, condenava o capitalismo de Estado, o qual considerava o responsável pelo avassalamento total da empresa privada. Em contraposição ao hiperestatismo e à dependência crônica do petróleo, propunha um capitalismo de função social, orientado para a ideia de transformar a Venezuela numa potência agrícola. Advogava pela livre iniciativa para converter a onipotência do Estado, mas deixava muito claro que a empresa privada, por sua vez, deveria abandonar a negligência para com o país e assumir responsabilidades que se recusava a aceitar. No campo da política, defendia a Constituição Nacional vigente, mas para o seu correto cumprimento considerava imprescindível acabar com o partidarismo, mal que corroía o Estado e cujos prejuízos já se faziam notar no aumento da corrupção e o clientelismo. Oferecia em troca continuar com o sistema democrático, mas acabando com a oligarquia do bipartidarismo e dando espaço a organizações renovadas e com novos líderes políticos. No campo ideológico, os marxistas o odiavam, pois o consideravam como um instrumento dócil para os interesses norte-americanos, e diferia da leitura materialista da situação do país. E ele correspondia a essa versão com um profundo repúdio ao comunismo e com fortes críticas a movimentos estudantis que vandalizavam os espaços públicos.
Considero que os chineses, enquanto estiverem sob o sistema atual, são meus inimigos naturais, assim como os venezuelanos. Nesse sentido, eu poderia concordar. Sou definitivamente anticomunista, não acredito em massas. Por último, acima de qualquer problema econômico, o que mais o preocupava era a crise de valores. Seguindo o pensamento do libertador, ele entendia que faltava ao venezuelano uma motivação superior ao progresso material para realmente crescer e não se contentar com os salários temporários dos petrodólares. Bolívar exclamou que moral e luzes eram as primeiras necessidades do país no momento de sua independência. E nos anos 70, René entendeu que ainda eram as primeiras necessidades que precisavam ser atendidas. Era necessário promover a moralidade pública, unir a população no cumprimento de um mesmo destino. E semear, a partir da educação, a semente frutífera dos valores espirituais, sem os quais não se pode aspirar a ser a grande nação que, por sua história, o país deveria ser. Resgatar a Venezuela de sua inevitável decadência através do restabelecimento das virtudes patrióticas foi sua maior proposta. Mas uma catástrofe inesperada privou os venezuelanos da possibilidade de vê-lo concretizar seus planos políticos. O 16 de março de 1978, data em que desapareceu Renio Tolina, começou como um dia normal. Depois de cumprir sua sessão habitual de treinamento na academia, ele foi para a sede de sua empresa, onde se reuniu com seus homens de confiança para coordenar a viagem que faria à tarde para a ilha de Margarita. Lá, o presidente da Associação de Executivos do Estado de Nueva Esparta o esperava, sob cujo patrocínio ele daria a conferência Venezuela hoje e seu futuro. Ignorando que estavam tomando uma decisão transcendental entre voar em linha comercial ou aceitar a oferta do piloto Carlos Oropesa para viajar em seu avião, escolheram o segundo plano. Cumpriu com o resto de suas obrigações pessoais e políticas e depois de algumas horas estava junto com seus companheiros no hangar do aeroporto de Maiquetía, de onde decolariam. Acompanhavam-no o piloto Carlos Olavarria, o diretor de televisão Luiz Duque e 2 membros da equipe operativa do seu partido. O sol radiante e o céu limpo ofereciam um belo clima para viajar. A aeronave tinha pouco tempo de ter sido adquirida, mas o seu piloto já contava com inúmeras horas de voo. Nada pressagiava o infortúnio final que aguardava os 5 tripulantes. Às 5h03 da tarde, decolaram em direção ao mar. As comunicações rotineiras com a torre de controle ocorreram normalmente, até que de repente o avião desapareceu do radar 6 minutos após o início do voo. Visto que haviam perdido o rastro, às 6h55 o aeroporto declarou emergência na aeronave. Nesse momento começou a árdua missão de resgate da equipe técnica, formada por funcionários do Ministério dos Transportes e Comunicações, as Forças Aéreas Venezuelanas e a Guarda Nacional. Acreditou-se erroneamente no início que ele havia caído no mar, e todas as aeronaves e navios da operação estavam procurando na insondável superfície marinha. O que ninguém suspeitou é que os destroços estavam mais perto do que pensavam. Eram dias de insônia para muitos venezuelanos. Na segunda-feira, 20 de março, 3 dias depois, quando poucos mantinham esperanças de encontrá-los vivos ou mortos, foram avistados os destroços da nave. Às 3 da tarde, um avião do operativo que estava voltando relatou ter visto alguns reflexos na colina. Comunicou suas suspeitas a um helicóptero da Guarda Nacional que procedeu a rastrear o local indicado. Um membro do comando político do MIM foi o primeiro a confirmar que se tratava do avião que todo um país preocupado se perguntava onde estava. No meio de uma vegetação densa e a 20 quilômetros do aeroporto de Maiquetía, jaziam os restos carbonizados do homem que poderia ter mudado o destino da Venezuela.
A notícia do resgate de seus restos apenas se espalhou. A sociedade venezuelana, mas especialmente os numerosos simpatizantes de Reni, suspeitavam que o acidente era um plano orquestrado pelo governo de Carlos Andrés Pérez para impedir sua candidatura. As declarações do presidente lamentando os fatos não conseguiram reduzir as suspeitas sobre ele. Por sua vez, o Movimento Integridade Nacional publicou um comunicado exigindo que as autoridades desvendassem a verdade, sugerindo que havia a possibilidade de algum fator externo ter causado o desastre. E logo apareceram nas ruas dezenas de grafites com a pergunta: quem matou Reni? Um mistério que muitos ainda se perguntam nos dias de hoje. Desde aquela época até os dias atuais, várias hipóteses sobre sua morte foram formadas, prevalecendo na imaginação coletiva a ideia de que foi um atentado. Existem inúmeros indícios que poderiam ser alegados a favor ou contra essas hipóteses, os quais apresentaremos muito em breve. Mas o fato é que a morte de um político popular de comprovada honestidade que ameaça a hegemonia de um sistema inevitavelmente desperta suspeitas e acusações. E considerando que, em mais de uma ocasião, o poder conspirou contra ele, seja para expulsá-lo da televisão ou silenciar sua voz crítica, não é surpreendente que tantas pessoas com ou sem provas culpem o sistema político por sua morte. Mas o governo cometeu arbitrariedades em suas investigações? Quais são as discrepâncias entre a versão oficial e os fatos? E as acusações contra o Grupo Gato fazem sentido? No próximo vídeo sobre Reni Tolina. Essas e outras perguntas serão respondidas em uma investigação exaustiva, onde vamos aprofundar nos detalhes mais desconhecidos sobre sua morte. Convidamos vocês a se inscreverem para não perderem nossa próxima entrega especial. Em sua breve vida política, a voz eloquente, Reni conseguiu reunir em seu projeto os venezuelanos independentes, descontentes com o destino para o qual estavam sendo conduzidos. A República. Em oposição aos prejuízos econômicos e morais da partidocracia, levantou em tempo recorde uma alternativa real que captava o que pensava um setor significativo do país. Reni ofereceu-lhes um diagnóstico engenhoso, respostas precisas às suas perguntas e um caminho claro a seguir, o que contrastava com a demagogia a qual o eleitorado já estava se acostumando. A Venezuela que poderia ter sido com Reni na presidência nunca a conheceremos. A morte chegou no momento mais inoportuno de sua vida e privou os venezuelanos da possibilidade de vê-lo exibir seu talento multifacetado no poder. É incerto o quão diferente teria sido o destino do país e quais efeitos teria provocado nas entranhas do estabelecimento político se tivesse sido bem sucedido nas eleições do ano 78, mas sua memória histórica não precisa do adoçamento desses sonhos para se manter viva. Basta ouvir a surpreendente relevância de suas palavras para acreditar que Reni Tolina ainda está presente. Estou convencido de que o retorno do país a si mesmo só pode ser através de sua consciência como país. Resinto que um líder estrangeiro me diga a mim, como venezuelano, qual é o caminho. Lembro-me perfeitamente bem que nosso país nasceu dizendo por aqui. Não queremos que nos digam agora qual caminho seguir. Acredito firmemente e cegamente que a Venezuela nasceu para ser líder e dizer qual é o caminho, não para seguir outros. E reconheço também que, por questões circunstanciais, a Venezuela se esqueceu um pouco de si mesma. O problema não é material, o problema é mental e emocional. "20 anos de democracia e governos da Ação Democrática e Comitê de Organização Política Eleitoral Independente", o versátil Reni Tolina finalmente tomou a decisão de construir um projeto político para a Venezuela.
No início do ano 78, a pré-campanha presidencial de Rene avançava com sucesso. Seu recém-fundado partido político Batista, batizado com o nome de Movimento de Integridade Nacional, já superava os 140 comitês de apoio em todo o país. As pesquisas o colocavam em uma posição favorável ao lado dos principais partidos políticos, disputando os primeiros lugares com Ação Democrática e Comitê de Organização Política Eleitoral Independente. Apesar de não ter uma extensa carreira na política nacional, nem uma máquina partidária consolidada. Sua incursão na política, onde teve que superar vários obstáculos, estava sendo a produção mais transcendental de toda a sua extensa carreira pública. E a meses para as eleições, as circunstâncias previam um bom resultado para o seu partido. No entanto, ainda havia muito trabalho a ser feito. Faltavam 2 semanas para anunciar o lançamento oficial de sua candidatura, para o que já estava ensaiando um discurso que pronunciaria ao país. Através de seu programa de rádio e de suas turnês por várias cidades, somava adeptos à sua causa, transmitindo uma mensagem de reforma política e moral, de mudança no gerenciamento da economia e de recuperação de valores patrióticos. Neste contexto, recebe o patrocínio da diretoria da Associação de Executivos do Estado de Nueva Esparta, para ministrar uma conferência chamada Venezuela Hoje e Seu Futuro. No Hotel Concorde de Porlamar, no dia 16 de março, na sede de sua empresa de produções, Rênio Tolina reuniu-se com seus companheiros de confiança. Na reunião, falaram sobre a campanha presidencial e coordenaram a viagem para Porlamar. Eles tinham o dilema sobre voar em linha comercial. O aceitar o favor que o engenheiro e piloto Carlos Olavarria lhes havia oferecido na manhã para viajar em seu avião particular. No final resolveram escolher a segunda opção e depois de cumprir com sua agitada agenda do dia, foram buscados pelos seus colegas para se deslocarem para o aeroporto de Maiquetía. Quando chegaram ao aeroporto, dirigiram-se para o hangar onde estava estacionado o avião. No caminho, várias pessoas se aproximaram para cumprimentá-lo e nesse momento é tirada a última fotografia em vida de Rênio Tolina. O piloto do voo seria o já mencionado Carlos Olavarria, e junto com Rênio viajavam Luiz Duque, César Oropesa e Ciro Medina. A aeronave era um modelo Cessna 310, adquirido recentemente por Olavarria com financiamento da Final B, uma sociedade financeira do Banco Provincial, que mencionaremos novamente mais adiante. A aeronave estava pintada de branco e tinha faixas azuis e vermelhas. Sua capacidade de subida era de 500 pés por minuto, com uma velocidade de 176 milhas por hora e uma autonomia de 6 horas. A aviônica do avião, ou seja, os sistemas eletrônicos que o compõem, eram modernos, podia voar à noite e com mau tempo. O piloto possuía uma licença de piloto privado e já havia realizado várias vezes a mesma rota de voo. Portanto, ele estava familiarizado com os arredores das montanhas e terrenos. No entanto, aquele não era o avião em que Rênio costumava viajar. Frequentemente, ele se deslocava no avião de propriedade de Gonzalo Fernandes Sim, membro do ministério e homem próximo a Rênio. Mas, como estava em reparo, a oferta de voar no avião de Carlos foi recebida com prazer pelo pré-candidato. Após uma minuciosa revisão rotineira dos instrumentos do avião e com um belo clima totalmente limpo, o piloto se comunica com a torre de controle para solicitar autorização de voo. Olavarria informa à torre que são 5 pessoas a bordo, que têm combustível suficiente para 6 horas e uma capacidade de subida de 7.500 pés. Ao receber a autorização da torre, o avião decola às 5h13 depois do meio-dia. A duração estimada do voo era de 1 hora e 10 minutos, tempo suficiente para chegar antes do anoitecer. Os primeiros minutos do voo foram normais, nenhuma anomalia foi relatada, mas 6 minutos após a decolagem, o avião desapareceu do radar. Esta foi uma das últimas comunicações do piloto com a torre de controle.
Nesta parte do percurso, algo deve ter acontecido dentro do avião, que os obrigou a desviar por uma rota muito próxima à cordilheira, onde acabaram se chocando contra as montanhas. A 20 quilômetros de Maiquetía, em um lugar inacessível pela selva densa que cobria os arredores. As operações de resgate apenas começaram. O aeroporto de Maiquetía declarou voo em emergência porque não havia chegado ao seu destino e seu paradeiro era desconhecido. A equipe técnica era composta por funcionários do Ministério dos Transportes e Comunicações, as Forças Aéreas Venezuelanas e a Guarda Nacional. Na equipe de resgate foram mobilizados funcionários e voluntários da Brigada de Busca e Salvamento e membros dos Bombeiros Aeronáuticos e da Defesa Civil. No operativo participaram 25 aeronaves, 12 barcos e o recentemente criado Grupo de Apoio Tático Operacional da Polícia Judiciária, mais lembrado como o Grupo Gato, de quem falaremos mais adiante. A equipe de resgate procurou em todos os lugares restos do avião, embora durante os primeiros dias como se acreditava que eles haviam caído entre a parte continental da Venezuela e a ilha de Margarita. Os funcionários concentraram seus primeiros esforços em encontrar algum rastro na superfície insondável do mar. Estamos precisamente onde estão sendo realizadas atualmente as operações para tentar localizar o avião onde viajava o apresentador de televisão Rênio Tolina, o jornalista Ciro Medina e outras 3 pessoas. Ainda não se tem nenhuma informação concreta sobre o destino, corrida por Rênio Tolina e os outros 4 ocupantes do avião desaparecidos desde ontem em viagem de Maiquetía para Porlamar. Após longos dias de busca, na segunda-feira, 20 de março, foram avistados os restos do acidente. Às 3 da tarde, um avião da operação que estava voltando relatou ter visto alguns flashes em uma colina da cordilheira. Comunicou suas suspeitas a um capitão que pilotava um helicóptero da Guarda Nacional e ele procedeu imediatamente para rastrear o local indicado. Um dos seus tripulantes, o membro do comando político do Ministério Alfredo Sola, foi o primeiro a avistar o avião acidentado que transportava Reni e seus companheiros. Os restos carbonizados de todos eles estavam exatamente a cerca de 8 quilômetros ao sul de Tanajuarena, na planície do Morro Las Mercedes, entre Loma Larga e os tribos de San Julián, em um lugar conhecido como a Fila dos Índios. Naquela mesma noite, a Direção de Aeronáutica Civil emitiu um comunicado que foi transmitido em todos os meios audiovisuais do país. A Direção de Aeronáutica Civil cumpre informar que no dia de hoje, às 15 horas, foi localizada a aeronave sigla ICRA B-1000. 19P ao sul de Tanaguarena e a uma altitude de 3.100 pés. Por observação direta, foi possível determinar a destruição total da aeronave e estima-se que não há sobreviventes. O Ministério dos Transportes e Comunicações foi o órgão encarregado de realizar as investigações pertinentes, para o qual foi constituída uma comissão especial. Os relatórios oficiais concluíram que o suposto acidente foi causado pela imperícia do piloto e pelas más condições climáticas do dia. Em defesa desta hipótese, sustenta o especialista Henrique Martín Cuervo, que participou nas operações de resgate que se interpuseram no trajeto do voo de Carlos Olavarria. Uma camada de estratos de nuvens que, embora não impossibilitassem a aviação, não permitiram que ele tivesse visibilidade suficiente. Isso explicaria a razão do desvio incomum do avião para a cordilheira, pois, assumindo como verdadeira essa informação, o piloto, que havia traçado um plano de voo visual para o mar, provavelmente sofreu uma desorientação espacial ao passar por essa camada de estratos, e assim, inadvertidamente, e talvez procurando referências para se reorientar, acabou se chocando ao sul de Tanaguarena. O ponto principal em que se baseia esta hipótese é nas supostas incapacidades do piloto. Embora Carlos Olavarria já tivesse acumulado várias horas de voo, segundo Henrique Martín, ele não tinha o treinamento necessário para realizar um voo exclusivamente sob regras instrumentais.
Isso significa que o piloto não estava autorizado a pilotar seu avião, dependendo apenas dos conjuntos de mecanismos que o compunham. De modo que ele estava principalmente sujeito ao contato visual com o terreno que sobrevoava, prática conhecida como voo visual. Em relação à hipótese do acidente, também é pertinente considerar os seguintes dados. Primeiro, que a maioria dos acidentes em voos privados ocorre quando o piloto não possui a habilitação necessária. Em segundo lugar, que a perda de controle é uma das principais causas de acidentes de aviação. E em terceiro lugar, é na subida inicial onde mais ocorre esse tipo de acidentes. Mesma fase em que o avião estava ao começar seu desvio em direção à cordilheira. Assumindo como verdadeira a base do argumento da versão oficial, todas as características do acidente coincidem com esses dados de campo. No entanto, não é à toa, os resultados desta investigação foram fortemente questionados desde a sua publicação. É errado considerar todas as suspeitas em relação à versão oficial como um mero capricho de um setor opositor da época, ou um produto da fértil imaginação coletiva. Como veremos a seguir, houve várias inconsistências na versão do governo que deram origem a dúvidas muito bem fundamentadas. A incongruência mais grave entre a versão oficial e as investigações posteriores é em relação ao estado do clima. Elemento determinante, uma vez que se trata de um voo realizado visualmente. Ou seja, o piloto tinha a obrigação de manter sempre contato visual com o terreno, evitar as nuvens e descer caso perdesse de vista o terreno. Através do Centro de Furacões de Miami, o Movimento de Integridade Nacional teve acesso a uma fotografia de satélite da área e do horário exato em que o voo foi realizado. O resultado americano da condição meteorológica foi contrário ao que foi registrado nos relatórios do governo. A costa norte venezuelana estava totalmente limpa. Estas foram as declarações de Nedo Panis, que foi coordenador de busca e salvamento do Ministério dos Transportes e Comunicações, do Centro de Furacões de Miami, naquela e do estado do tempo na área onde Carlos Bolavarria estava voando para as 5h15 dele no dia 16 de março, certo? Era um dia absolutamente limpo. O que acontece é que o Ministério dos Transportes e Comunicações representa o Estado e a responsabilidade do Estado em um dado momento de tentar que isso não transpareça. Sempre foi assim. Insatisfeitos com a versão oficial, o Movimento de Integridade Nacional aproveitou o espaço que ganhou no Congresso para propor iniciar uma investigação exaustiva do caso. A proposta do deputado Pérez Hernández foi aprovada por unanimidade e foi criada imediatamente uma subcomissão dentro da Comissão Política Interior da Câmara dos Deputados para determinar as verdadeiras causas do suposto acidente. O balanço da atividade desta subcomissão foi frutífero. Foram citados os principais funcionários da Direção de Aeronáutica Civil e do Departamento de Acidentes Aéreos que participaram nas investigações do Ministério dos Transportes e Comunicações. Dessas interpelações conseguimos extrair declarações esclarecedoras. Ao ser questionado sobre os erros nos relatórios do governo, o diretor da Aeronáutica Civil se viu encurralado, sem saber como responder a certas perguntas. Desculpando sua insegurança com o argumento de que ele não era um investigador de acidentes e, portanto, não tinha capacidade suficiente para responder. O problema é que, de maneira insólita, o diretor havia endossado com sua assinatura o conteúdo dos relatórios oficiais que reconheceu desconhecer durante seu interrogatório. Em relação ao combustível do avião, que se suspeitava que talvez tivesse sido contaminado para provocar o acidente, foram recebidas declarações que se contradiziam entre si. O diretor da Aeronáutica Civil respondeu que sim,
O combustível foi examinado como parte da avaliação dos destroços, encontrando como resultado que não havia sido alterado, pois não havia nenhum indício de sabotagem. Mas o Dr. Salas Parra, que atuou como chefe de investigações, respondeu que não foi possível realizar o exame do combustível porque ele havia evaporado. E de acordo com o coordenador de busca, Nedo Panis, em nenhum dos documentos entregues foram encontradas provas sobre um possível exame do óleo ou dos líquidos hidráulicos. Nem eles aparecem o laboratório que poderia ter feito este estudo. Por fim, quando perguntaram ao Dr. Salas Parra se ele acreditava ser possível que o combustível do avião tivesse sido contaminado, o chefe de investigações respondeu, abro aspas, tudo é possível. A lista de erros e arbitrariedades durante o desenvolvimento da investigação oficial continuou se estendendo com o tempo. Em relação às interpelações ao Congresso, Nedo Panis denunciou que o governo emitiu seu relatório conclusivo sobre as causas do suposto acidente de maneira apressada e evitando vários critérios profissionais. De acordo com seu depoimento em sua qualidade de colaborador do Ministério dos Transportes e Comunicações, recebeu no dia 20 de abril do ano 78 uma lista de 14 tarefas fundamentais que faltavam ser cumpridas nas investigações. Mas em menos de 3 semanas, o governo publicou o primeiro relatório de todos, onde explicou as supostas razões definitivas do suposto acidente. Esse era um tempo insuficiente para completar a lista nada pequena de tarefas imprescindíveis, que abrangia voos de verificação por radar, um voo de verificação de manobras prováveis que o avião poderia ter feito após a decolagem, determinar raios de curvas no local do acidente, realizar maquetes topográficas em diferentes escalas da área, etc. Se havia tanto trabalho a ser feito, é lícito perguntar em que se baseava este primeiro relatório conclusivo do governo para determinar com segurança as causas do acidente. O governo também foi culpado de publicar relatórios simplistas e incompletos por outros motivos. Em uma entrevista, Nedo Panis explicou que os cadáveres não foram autopsiados como dita o protocolo, apenas foram identificados e estabelecidas as pertenças dos falecidos. Também não foi determinado se os controles do avião, os ailerons, o leme de direção e o leme de profundidade estavam funcionando no momento do impacto. E por último, os restos do acidente não foram corretamente preservados. Enquanto isso, os elementos foram removidos sem deixar registro disso na aerografia. Mas de todas as arbitrariedades, nenhuma é tão lembrada quanto a estranha atuação do Grupo Gato. Quando os restos do avião foram localizados, vários funcionários do Grupo Gato da polícia, técnico judicial, dirigiram-se ao local junto com uma equipe de especialistas em resgate. Devido à densa vegetação da área, eles foram obrigados a descer por helitática para assim cumprir com suas tarefas. Eles foram encarregados de proteger os destroços da aeronave, cuidar dos pertences que restaram dos falecidos e evitar qualquer roubo, subtração, alteração ou modificação dos restos. No entanto, não estavam satisfeitos com as tarefas que deveriam cumprir, e sem explicação aparente. Os funcionários dispararam com seus novos fuzis 1074 no avião, danificando partes dos componentes do incidente. Embora esses tiros tenham sido feitos muito tempo depois do choque e tenha sido explicado que na verdade estavam praticando tiro ao alvo, o dano que causaram, com ou sem intenção, gerou grande suspeita no público.
Como haviam sido treinados profissionalmente para tarefas especiais relacionadas ao sequestro de pessoas e aeronaves, supunha-se que o Grupo Gato deveria ser minucioso no cumprimento de suas operações. E devido ao caráter secreto do corpo e ao aproveitamento deste para a corrupção durante aquela época, foi dada especial atenção à sua participação nas investigações da morte de Renio Tolina. Até se chegou a comentar, embora sem nenhuma prova, que foram enviados para eliminar os possíveis sobreviventes do Estrelo. O certo é que seus funcionários, com ou sem premeditação, dificultaram a perícia, e o corpo foi dissolvido pouco tempo depois. Por seu envolvimento em grandes escândalos, como o assassinato do advogado Carmona. Agora, em relação ao governo de Carlos Andrés Pérez e o avião acidentado, há um fato desconhecido até hoje pelo público, que transcende em importância a polêmica do Grupo Gato. Como já explicamos antes, Carlos Olavarria recorreu a uma sociedade financeira do Banco Provincial para financiar a aquisição do Cessna 310, de maneira que esse avião estava em nome de Finailbem. Esta empresa costumava garantir seus créditos com companhias de seguro e, neste caso, o fez através da Lloyds, um mercado de seguros da Grã-Bretanha, pelo valor de aproximadamente $350 mil. Ao saber da notícia do sinistro, os britânicos enviaram um grupo de especialistas para avaliar se deveriam pagar o seguro. No entanto, após uma análise dos instrumentos, eles se recusaram a pagar a apólice, o que colocou a Finailbem em uma situação complicada. De acordo com o testemunho que nos foi fornecido por Eduardo Mesas Rojas, que trabalhou como assistente do Conselho de Administração da Sociedade, e lidou com o aspecto legal e logístico da compra do avião. A financeira conseguiu resolver o problema graças ao governo, pois eles ofereceram pagar o valor da apólice em troca de evitar mais investigações. Conforme informado pelo então procurador da Finailbem, o empresário Arturo Sousa Fernandes. Em resumo, o testemunho de Eduardo Mesa sugere uma suposta intenção do governo de evitar mais escândalos. Em um caso que já estava custando muitas acusações na mídia, devido às inconsistências que narramos e ao quão inoportuna foi a morte de Reni para a política nacional. No imaginário coletivo, predominou a hipótese de que sua morte foi orquestrada pelas esferas do poder. Aqueles que, em mais de uma ocasião, conspiraram para silenciar sua voz crítica e desejavam que ele se retirasse da política, como explicamos em nosso documentário sobre sua vida. Insatisfeito com os resultados dos relatórios do governo, o secretário do Partido do Movimento de Integridade Nacional, Gonzalo Pérez Hernández, afirmou que a aeronave havia sido alterada a uma certa altitude. Estava programado para acionar um dispositivo e começar a entrar no interior do avião. O gás letal, devido ao efeito do vento que era recebido pelo duto onde estava colocado. Isso deve ter causado neles um adormecimento total, um adormecimento letal, a morte. Pérez Hernández, que participou nas interpelações do Congresso e conheceu profundamente o caso, baseou sua denúncia em uma entrevista que teve com um famoso cientista venezuelano. De acordo com seu depoimento, este cientista informou-lhe que 15 dias antes do desastre, foi trazido do exterior um especialista alemão em sabotagem com gases letais. O especialista aparentemente introduziu pela entrada de ar do avião um instrumento que consistia em um recipiente contendo gases letais e de um altímetro com a capacidade de acionar a emissão do gás para o interior do avião. No entanto, esta é uma hipótese fraca que é difícil de corroborar. Por um lado, o avião não era pressurizado, então teria que ter sofrido modificações significativas no sistema de ventilação. E se um instrumento como o descrito por Pérez Hernández tivesse sido instalado, provavelmente teria sido visto pelo piloto durante a revisão de rotina ou pelos seus tripulantes. Por outro lado, de acordo com Henrique Martín Cuervo,
Os funcionários da PTJ e os médicos legistas que estiveram no local não relataram ter encontrado vestígios de explosivos ou resíduos de gases tóxicos impregnados nos cadáveres. Além da hipótese sustentada pelo Movimento de Integridade Nacional, houve outras que circularam nas ruas, mais como conjecturas do público. A mais popular delas indica que o verdadeiro objetivo do suposto sabotagem não era Renio Tolina, mas Jorge Olavarria, o famoso jornalista, primo do piloto que desejava sair do país para se livrar do mandado de prisão que havia sido injustamente emitido contra ele pelo crime de difamação. A perseguição a Jorge Olavarria por homens armados e sua fuga do sistema judiciário ocorreu exatamente no mesmo dia em que Reni viajaria para Porlamar no avião de Carlos Olavarria, ou seja, no dia 16 de março. Partindo dessa coincidência, especula-se que os inimigos de Jorge Olavarria dentro do governo sabotaram o avião de seu primo, prevendo que através desse meio ele fugiria do país. No entanto, como a hipótese do MIM, essa versão também não foi comprovada. Como revisamos anteriormente, os funcionários responsáveis pelas investigações se apegaram à experiência do piloto para explicar a causa principal do acidente do avião de pequeno porte. Mas se o relatório meteorológico que ofereceram não coincidiu com o que foi emitido pelo escritório de Miami, será verdade que Carlos Olavarria ignorava o funcionamento básico dos instrumentos de seu próprio avião? O especialista americano James Serra, contratado pelo MIM com autorização da Direção de Aeronáutica Civil, registrou em sua análise que o piloto era competente no tipo de aeronave que estava voando. Existem 3 fontes diretas que atestam essa informação. A primeira delas é o testemunho de Jorge Olavarria, o primo do piloto de quem já falamos. Em relação aos relatórios, ele declarou que Carlos havia concluído seu curso de piloto de maneira totalmente satisfatória e que não havia nenhum antecedente em sua vida que indicasse que ele fosse uma pessoa irresponsável ou descuidada, pois nunca teve um único acidente, nem mesmo de carro, e era um piloto meticuloso e extremamente cuidadoso. A segunda fonte vem do ex-assistente do conselho diretor da Finalbem, a sociedade financeira a qual Carlos recorreu para a aquisição de seu avião. De acordo com o Sr. Eduardo Mesa Rojas, que também conheceu Carlos pessoalmente e esteve envolvido na compra, o piloto teve que fazer um treinamento nos Estados Unidos, onde aprendeu a pilotar o avião que desejava adquirir. E após passar nos testes com sucesso, pilotou o mesmo avião da Flórida até Caracas, acompanhado de um piloto e um mecânico pertencentes à empresa Cessna. Esses trabalhadores ficaram na capital até que o avião passou todos os requisitos exigidos pelas autoridades venezuelanas. De modo que, em relação às permissões, tudo estava em ordem. E por último, de acordo com Nedo Panis, a análise do diário de bordo do voo do piloto. Ele afirmou que este já acumulava pelo menos 10 horas de treinamento de voo instrumental e de voo noturno. Com isso, embora não tenha sido tempo suficiente para obter uma certificação de voo instrumental, ele desmente a ideia de que ele não tinha experiência alguma em lidar com essas regras, pois já estava, mesmo que minimamente, familiarizado. Devido ao enorme alvoroço causado pela morte de Reni e a proximidade das próximas eleições presidenciais, este caso teve um forte impacto na política nacional. Aproveitando essas circunstâncias, o candidato da oposição, Luiz Herrera Campins, prometeu que, se eleito, traria ao país um grupo de especialistas para que desvendassem a verdade sobre o acidente. De acordo com Gonzalo Pérez Hernandes, o governo de Carlos Andrés Pérez, temendo que o candidato copelano cumprisse sua promessa, contratou James Serra, o mesmo especialista americano que anteriormente havia sido contratado pelo MIM, tendo concluído primeiro que o piloto era competente na condução do avião,
O especialista contradisse seus resultados anteriores, declarando na televisão que o acidente do avião ocorreu devido à desorientação do piloto e o estado meteorológico. De acordo com Alfredo Anzola, que foi um membro importante do MIM, as declarações do especialista foram desonestas. Esse senhor, aqui na Venezuela, o pressionam para que mude um pouco o tom do seu relatório. E quem o pressionou? O governo? O acidente não foi investigado, e o que quer que tenha sido feito foi feito ao contrário. Foi feito tão mal e me faz suspeitar que havia algo diferente de um acidente. Havia algum interesse, então? Acredito que houve interesse em encobrir algo. E quem poderia ter interesse em matar o rei de Tolima? Olha, qualquer um que visse seus privilégios em perigo. Lembre-se que a Venezuela era e ainda é uma grande sociedade de cúmplices, onde os mais privilegiados se protegem uns aos outros. Declarações que se contradizem entre si, uma investigação oficial denunciada como incompleta, evidências claras de arbitrariedades que deixam o governo em dúvida e várias hipóteses extraoficiais não corroboradas. Estas são as peças que compõem o complicado quebra-cabeça da misteriosa morte de Reni. São numerosos os argumentos que podem ser apresentados a favor ou contra ambas as versões. E com esta entrega especial, confiamos em ter esclarecido algumas dúvidas a respeito, assim como constatamos a complexidade de um caso que, por sua natureza, não oferece respostas categóricas. Provavelmente persistirá por muito tempo, ou talvez para sempre. O mistério sobre as verdadeiras causas da morte de Reni Tolina, o número 1 da televisão venezuelana e o candidato à presidência do país. E você? O que você acha? Foi um acidente ou um atentado? Deixe sua opinião na caixa de comentários. Você ainda pensa o mesmo? O que acha agora com outra criança? O que mudou? Olhar? Não sei, mas no entanto tem uma posição diferente, muito menos assertiva, muito menos emotiva, muito menos raivosa. Meu pai se foi e sem dúvida alguma ele se foi porque era a vez dele ir. Apesar da mudança de posição, você ainda acredita que seu pai foi assassinado? Existe a dúvida, mas assim como te digo que existe a dúvida de que ele foi assassinado, existe a dúvida de que talvez ele não tenha sido assassinado. Se foi nas mãos de alguém, Laer, se foi nas mãos do destino, tinha que ser. Agradeço por ter assistido o vídeo até o fim. Esperamos suas opiniões na caixa de comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram. Se ainda não o fizeram, nos vemos numa próxima oportunidade. Até logo!